Queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe em sua paz, que Jesus nos envolva com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu carinho, para que aqui possamos refundir as nossas forças, a nossa esperança e a nossa fé para a caminhada. Eu gostaria de agradecer a Fati mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos, esperando poder contribuir com a caminhada de cada um dos que aqui estão, encarnados, desencarnados, com algumas reflexões em torno do Evangelho, em torno do Consolador, reflexões estas que têm sido para nós também medicamento de cada dia, luz para o caminho, esperando, portanto, que possam ser úteis para cada um de vocês também. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. E, como sabemos, pelo Espiritismo, pelo Evangelho, é Jesus o divino médico de nossas almas. Como vemos aqui no quadro ao fundo, quando esteve entre nós, efetuou muitas curas. Curas de corpos, em muitos casos, mas, sobretudo, visava ele, por meio do Evangelho, a terapêutica sublime que trouxe do céu para a terra, apresentar-nos os caminhos da cura do espírito que somos, ser imortal. Mesmo quando efetuava as curas dos corpos, das enfermidades daqueles que buscavam, nem de todos ele fazia isso, porque alguns, entendia o mestre, aquelas experiências ainda se faziam necessárias, mas mesmo nos casos em que ele operava a cura, fazia questão de frisar o papel da criatura na construção, no desenvolvimento, digamos assim, dessa cura. Por isso vamos encontrar no Evangelho uma série de frases que Jesus nos trará mais de uma vez, justamente destacando ou realçando esse papel de cada um de nós, na busca pela cura efetiva e principalmente na manutenção da saúde real da alma, que vai muito além da simples saúde do corpo, não que seja ela menos importante. Mas é preciso transcender e expandir a nossa visão, entendendo que ela é uma parte de um todo mais amplo e que a saúde do espírito muitas vezes passará até por processos de enfermidade do corpo, que ensinarão ao espírito determinadas lições, como a da paciência, da perseverança, da resignação, ou a análise de si, dos seus hábitos, daquilo que vem fazendo, vida afora, para que possa então reorientar os seus rumos e encontrar, de fato, mais harmonia tanto no corpo quanto no espírito. Frases, portanto, como "a tua fé te curou", quando Jesus curava alguns dos indivíduos ali, dizia ele, em geral depois, "a tua fé te curou, vá em paz". Ou, como aquela outra também muito conhecida, "vá e não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior". Por meio dessas frases, podemos perceber que Jesus enlaça, envolve a criatura naquele cometimento, naquele objetivo de conquista e manutenção da saúde, em sua múltipla expressão. Então, quando diz "a tua fé te curou", está Jesus a destacar o papel da confiança, o papel da fidelidade à lei divina. Aliás, vale frisar aqui, nesse contexto da fala do Mestre, fé não representa simplesmente a crença no poder divino. A fé representará também um compromisso da criatura de fidelidade perante a lei divina que vem descortinando. Ter fé, portanto, não é só confiar no amparo do alto, dos bons espíritos, de Jesus ou de Deus. Ter fé é também demonstrar um cometimento, um envolvimento pessoal na manutenção da saúde ou daquilo que se busca. É ser fiel ao que temos com ele aprendido. Na medida em que somos fiéis, isto é, na medida em que nos ajudamos, poderá o céu melhor nos ajudar, que é a frase que aprendemos também com Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso é ter fé. É sim confiar no amparo do mais alto, fazendo a nossa parte. Por isso Jesus destaca, "a tua fé te curou". A nossa fé será sempre um caminho necessário de
de construção para que o alto consiga efetivamente nos auxiliar. Da mesma maneira, ao trazer a outra frase, vai, não peques mais ou não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior, Jesus está vinculando o nosso procedimento anterior às experiências de enfermidade que, em geral, vamos vivendo na trajetória do Espírito. Claro que, em alguns casos, como o Espiritismo nos ensina, poderemos ter processos provacionais solicitados pelo próprio Espírito, que não serão necessariamente resgates do pretérito, reajustes de desequilíbrios anteriores, poderão ser provas solicitadas por espíritos mais maduros para testemunharem no mundo paciência, resignação, humildade. Mas, em geral, as nossas enfermidades estarão associadas a posturas equivocadas de outros tempos, nesta encarnação ou até em encarnações anteriores, quando, por esse desequilíbrio, geramos também desajustes no próprio perispírito, que muitas vezes se traduziram no corpo em futuras existências. E é isso que Jesus está dizendo: vai, não tornes a pecar para que te não suceda algo pior. Em outras palavras, é como se ele dissesse: a experiência que você viveu de enfermidade tinha uma conotação educativa e de reequilíbrio em relação a posturas menos felizes de outrora. Você fechou um ciclo com a cura aqui do corpo. Agora, é preciso que você mantenha uma postura mais adequada para que aquilo não torne a ser um alerta da lei divina quanto a determinados procedimentos ou determinadas posturas. Então a gente resgatou essas frases somente para ilustrarmos como Jesus, mesmo sendo ele o divino médico das almas, nunca isentou a criatura do compromisso que lhe compete para com a sua saúde, sobretudo em sentido integral, em sentido espiritual. Por mais nos ame ele, por mais nos queira bem, não nos poderá isentar de colheitas por nós mesmos semeadas em outros tempos e que se fazem necessárias dentro do modus operandi da lei divina para a nossa educação, para o nosso processo de aprendizado. Mas sempre que encontra de nossa parte a boa vontade, o anseio e o movimento sincero de melhoria, é certo que o amparo do alto não nos faltará jamais, correspondendo aí aos nossos movimentos ou em direção à saúde. E para nortear a nossa reflexão nesta noite, em torno do tema, em torno da saúde, à luz da realidade espiritual, nós selecionamos uma mensagem do nosso querido André Luiz, que se encontra em um dos livros psicografados por Chico Xavier. Neste caso, um livro foi uma parceria dele com o médium Valdo Vieira, em que nós teremos aí a contribuição de diversos espíritos. Então temos Emmanuel, André Luiz, Meimei, entre outros. E no capítulo de número 32 dessa obra, O Espírito da Verdade é o nome da obra, nós temos uma mensagem intitulada Na Saúde, na Doença. Então André Luiz, outrora médico em sua última encarnação, agora no mundo espiritual, mas consciente de vários aspectos que antes não considerava ele apenas da perspectiva da medicina terrena, agora informado das realidades espirituais, do que está por detrás de muitos dos nossos desajustes orgânicos, vem nos trazer uma reflexão sob esse prisma em torno da saúde e da doença. Lembrando-nos que, em verdade, ambas as condições são convites da vida para o espírito encarnado. Ambas as condições atendem a propósitos evolutivos. Na saúde, somos convidados implicitamente pela vida a mantermos o foco, a cultivarmos o equilíbrio, a não nos distrairmos daquilo que nos compete fazer quanto às melhorias do espírito que somos. Porque é muito fácil nos desviarmos em tempos de calmaria. Em tempos de saúde, muitos de nós nos esquecemos das questões mais transcendentes da vida, do processo de análise de nossos sentimentos, de conhecimento interior. A gente vai relegando a segundo plano para outros momentos, vamos postergando.
e muitas vezes colhe-nos a enfermidade, a doença, como um alerta, como uma sirene que se dispara, avisando-nos antes de dores maiores até. Então a saúde, ela traz em si um convite implícito que muitas vezes não é identificado, tampouco atendido. Por outro lado, a doença também traz os seus convites. Se a saúde é um convite à disciplina, a usar o tempo adequadamente e todo o vigor orgânico do corpo para o crescimento do espírito, para o desenvolvimento daquilo que esteja em nosso alcance fazer, a doença, a enfermidade, é um convite mais à introspecção. Ela é um convite à perseverança, ela é um convite à paciência, ela é um convite à resignação. Então, saúde e doença formam um desses pares que nós temos na criação, vida e morte, riqueza e penúria, e assim outros tantos pares, a representarem contrastes que trazem ao espírito os seus recursos específicos de evolução. E a sabedoria da vida estará para nós em aprender a lidar tanto com um quanto com outro. Como diria Paulo, sei viver em abundância, sei viver também em penúria. Não podemos associar essa fala de Paulo somente a um aspecto de recursos monetários. Podemos pensar a abundância como sendo a saúde, como sendo o poder, como sendo, sim, a fortuna, como sendo um momento de mais calmaria. É preciso saber viver esses momentos sem nos entregarmos aos excessos, sem nos esquecermos do que nos cabe fazer, dos nossos deveres. Preciso saber viver a abundância, mas é preciso saber viver também a penúria. Não só a carência de recursos monetários, materiais, a penúria pode ser entendida também como a enfermidade, que é a carência de saúde momentânea. A penúria pode ser entendida como a condição de subalternidade no mundo. Outrora já vivemos em condições de muito poder em outras encarnações. Por vezes, na atual, estaremos numa condição mais apagada no mundo, mas que traz consigo imensas lições, valiosas lições para o espírito. Então, em nossa trajetória de espíritos, vamos vendo que a vida vai nos convidando a viver essas dicotomias, a viver esses contrastes. Ora abundância, ora penúria. Dentro da vida mesmo, ora estamos vivendo num aspecto da vida abundância, mas em outros aspectos penúria. Ora, por exemplo, a vida material, em termos de recursos, vai muito bem, a profissão e etc. Mas talvez estaremos vivendo momentos de profunda solidão. Então é a penúria de convivências mais amplas, mas a solidão também nos ensina. Por outro lado, às vezes estaremos vivendo um momento em que as amizades estão ali florescentes, contamos com muitos corações. É abundância no aspecto relacional. No entanto, do ponto de vista monetário, talvez estaremos vivendo uma penúria. Então, esses contrastes vão se alternando. E dentre esses pares, identificamos aqui esse da saúde e da doença, ambas trazendo o seu convite para o espírito imortal, passando por essas condições transitórias. Saúde e doença no corpo são sempre condições transitórias, porque no fundo e ao fim, o que importa é a saúde do espírito imortal, do espírito que segue para além do corpo. Então, André Luiz ele vai nos convidar a refletir nesse binômio aqui, em torno dele, como a gente está realmente aproveitando uma ou outra circunstância, ou como estamos atuando diante delas, da saúde e da doença. Por isso ele inicia assim, em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Isso aqui é tão importante. Porque, em geral, quando pensamos em doença ou até em saúde, vamos pensar em recursos externos. Então, se estou doente, vou buscar os medicamentos, vou buscar o auxílio de alguém e tudo mais. Claro, isso é louvável, é justo, faz parte do processo. Mas antes de mais nada, precisamos atentar para os recursos que existem em nós mesmos. Aliás, a proposta de saúde do espírito será cada vez mais, à medida em que estivermos mais conscientes,
mais lúcidos, uma proposta de estabelecer e construir saúde por nós próprios. Emmanuel tem um capítulo muito interessante no seu primeiro livro, chamado justamente Emmanuel. Ele tem um capítulo em que ele trata da saúde, falando, ou pelo menos traçando para nós alguns panoramas do que será a saúde no futuro no mundo. E ele dirá, em outras palavras, que fundamentalmente a principal farmácia que existirá no futuro será a própria criatura com as suas forças internas. Claro, mais harmonizadas com a lei, mais em equilíbrio com o próprio equilíbrio da lei divina. Mas fundamentalmente, no futuro seremos os médicos de nós mesmos e encontraremos os medicamentos em nós próprios. Como, em verdade, já dizia um dos pais da medicina, Hipócrates, ao elencar a sua visão sobre saúde, sobre doença, já dizia ele há muitos séculos atrás que os teus recursos internos, as forças que estão em ti, são a principal fonte de cura. Jesus é o divino médico das almas? Sim, porque em verdade nos revela essas forças em nós que precisamos descobrir. A força do amor, a força revigorante do bem, dos pensamentos e sentimentos renovados à luz do Evangelho. Essas forças das quais o Cristo foi o mensageiro e o revelador é que nós estamos descobrindo ao longo dos séculos. E serão o principal manancial, a principal fonte de saúde e equilíbrio para o porvir. Então vejam depois as considerações de Emmanuel nesse livro. Emmanuel, se não me engano, é o capítulo 23, em que ele trata dessa questão da saúde, e ele fala, bem em consonância com o que Hipócrates já trazia lá atrás, mas que ainda é um programa para o porvir, ele fala dessas realidades da saúde quando o espírito estiver mais maduro e mais consciente de si mesmo. Por isso André frisa aqui para nós: prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Então, o principal meio de prevenção, de imunização, tanto com relação às doenças do corpo, quanto com relação às doenças do espírito, porque a gente vai ver que, em verdade, há uma estreita relação entre elas, começa em nós mesmos. A manutenção de um clima interior adequado, a paz de espírito, a harmonia da alma, é assim que Emmanuel define saúde para nós, estabelecem até mesmo mais resistência orgânica, porque nessa consonância de equilíbrio do corpo e da mente, do espírito, todo o ser encarnado, Kardec define o ser encarnado como sendo formado por 3 partes, né? O corpo, o perispírito e o espírito, a alma, portanto, essa natureza tríplice. Quando essas partes estão harmoniosamente integradas, funcionando entre si, a prevenção, digamos, é o máximo que nós podemos alcançar. Claro, na nossa própria condição de espíritos em evolução, no mundo ainda muito materializado, estaremos sujeitos a essas experiências de enfermidades, atendendo geralmente a programas reencarnatórios, as necessidades evolutivas. Mas muitas doenças surgirão mesmo de nossa invigilância, de nossa desatenção quanto ao sentimento, quanto à emoção, a impactarem no próprio corpo, muitas vezes traduzindo-se em enfermidades do corpo, também nas da alma. Por isso ele continua dizendo, André Luiz, cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. Então, a cada dia que você se levanta, inicia a sua rotina diária, pense que você está diante de uma imensidade de possibilidades. Todos os recursos e oportunidades que terás ao longo daquele dia poderão tanto atuar num sentido de mais saúde ou de enfermidade. De modo que saúde e doença não são circunstâncias ou experiências que surgem de um átimo, de um salto. São construções do ser. Ninguém enferma, ninguém adquire uma doença de um momento, de um instante para outro. Aquilo é a conjunção, é o resultado de um longo processo, nesta encarnação ou até envolvendo encarnações pretéritas, que culminam naquela experiência. Um processo que foi fragilizando o corpo, que foi fragilizando o espírito e que então abre campo para aquela experiência
a fim de despertar o espírito para determinados acontecimentos. Mesma coisa a saúde. Ninguém adquire a saúde, a plenitude do ser, por um movimento brusco, de um instante para outro. Saúde é construção e manutenção diária. Porque a cada dia eu posso investir em mais saúde ou abrir campo para mais enfermidade. Por exemplo, quando diante de uma ofensa escolho guardar a mágoa ou planejar uma vingança ou um revide, estou escolhendo caminhos de enfermidade mais adiante. Ao passo que, aplicando a terapêutica do divino médico das almas, se escolho os caminhos da indulgência e do perdão, estou tomando um rumo de mais saúde para os dias do porvir. Cada pequena decisão nossa, portanto, a cada dia, representa ou um passo a mais na direção da saúde ou um passo a mais na direção da enfermidade. Então é preciso pensar cada atitude nossa, o impacto que ela terá e para que rumo ela nos aponta. Com Jesus, toda e qualquer decisão tomada com Jesus aponta-nos para um rumo de cura e de saúde. Toda e qualquer decisão tomada em oposição ao que Jesus nos ensina aponta-nos para um rumo de enfermidade e de aflição. E isso nas mais comezinhas questões da vida. Quando escolho ser mais gentil nas relações, inspirado na docilidade de Jesus, estou escolhendo caminhos de cura para mim, para minha família. Quando sou áspero, intransigente nas relações, estou escolhendo caminhos de enfermidade para mim, para os outros que comigo convivem. Isso nas coisas mais singelas da vida. É o que André Luiz está dizendo. Para que a nossa reflexão sobre saúde e doença não seja só aquela do momento impactante em que a dor ou os sintomas surgem mais ostensivos e então nos desesperamos e vamos em busca do médico ou da terapia espiritual, para que a nossa reflexão sobre saúde e doença ela seja mais presente ao longo da nossa caminhada e menos circunstancial. Para que ela seja mais preventiva do que propriamente corretiva ou restaurativa. Para que ela seja mais gradual, mais homeopática, digamos assim, e menos pontual apenas. Grande parte de nossos problemas nesse quesito, ou nesse contexto, surge dessa visão, de certo modo, deturpada ou desatenta quanto à saúde e doença. Pensando nisso só quando as coisas se complicam, ao invés de pensar nisso todo dia, nos caminhos e nas decisões diárias que vou tomando. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Olha que interessante isso. André Luiz fala de imaginação. Imaginação nos remete a pensamento. Pensamento é criação, como aprendemos com o Espiritismo. Com a vontade sadia, nosso pensamento estará também a refletir esse estado de sanidade, de equilíbrio. Porque a vontade ela é a grande tutora, ela é a grande mestra, a gerente, diria Emmanuel no livro Pensamento e Vida, de tudo que opera-se dentro de nós. Emmanuel vai definir a vontade como a gerente da nossa casa mental, do gabinete interior do ser. Se a vontade, portanto, está sadia, e como nós tornamos ou fazemos a nossa vontade sadia? Como nós a erguemos? Como nós a mantemos desperta, atuante? Aí surgem os recursos que são os mesmos recursos de sempre. Seja qual for o livro que a gente venha abrir, seja qual for o mestre a que venhamos a recorrer, as orientações girarão em torno dos mesmos princípios, dos mesmos esforços. Oração, estudo, meditação ou conhecimento de nós mesmos, aprofundamento na realidade de nossas emoções ou sentimentos, serviço no bem, que nos fortalece porque nos faz entender melhor a natureza da criatura humana, entender melhor as fragilidades humanas, entender melhor a finalidade da dor na vida. O contato, portanto, com o próximo em serviço
vai nos forjando, vai nos lapidando, vai nos trabalhando. Esses são os recursos de manter a vontade sadia. Como, para manter o corpo sadio, nós precisamos fazer a higiene do corpo, nutrir o corpo, precisamos hidratar o corpo, também o espírito. Sendo a vontade essa faculdade essencial do espírito, para que ela esteja sadia, assim como o espírito, é preciso venhamos a fazer a higiene de nossa mente, é preciso venhamos a nutrir o nosso espírito com a luz, que é o pão do qual o espírito se alimenta. É preciso hidratemos o nosso ser com a água viva do amor, que por nós fluindo vai, digamos assim, nos fecundando. É isso que precisamos, vontade sadia, que então manterá todo o funcionamento espiritual do ser, do sentimento ao pensamento, passando pela ação, culminando no destino, manterá tudo isso funcionando harmonicamente. Mas em deixando a vontade se debilitar, eis que o nosso pensamento também começa a se perturbar, se desviar, desce de camadas ou de faixas mais elevadas para as faixas mais sombrias do pessimismo, das paixões, das ilusões, da revolta, da amargura, do medo. E aí a gente vai, como diz aqui, né? A imaginação doentia vai debilitando também o corpo. Porque não há como conceber que as nossas células, a serviço do espírito que somos, suportarão indefinidamente as nossas vibrações doentias. Cedo ou tarde, elas se ressentem disso. Cedo ou tarde, elas manifestam, olha, não está dando para suportar. É o que Emmanuel também vai tratar nesse livro, que é um livro maravilhoso, Pensamento e Vida, um capítulo intitulado Enfermidades, quando ele fala dessa relação corpo, espírito, ou mente e cosmo orgânico, vai nos dizer ele que manter ou cultivar essas vibrações perturbadoras, por exemplo, o do ódio, da mágoa ou outras similares, é como alguém que martelasse o mecanismo ali singelo, o mecanismo refinado de um relógio, aguardando que ele se mantivesse intacto e operante. É o que muitas vezes fazemos com o corpo, marteladas vibracionais. Porque o ódio é um fardo enorme, é um peso, é um desajuste. A mágoa, idem. A revolta também. O próprio orgulho, a inveja, o ciúme. São vibrações que vão impactando o corpo e debilitando, né, as nossas possibilidades aí de resistência. Por isso ele continua, doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença do corpo. É uma via de mão dupla, na qual nem sempre pensamos. Em geral, nós até já meditamos sobre a doença da alma que acarreta a doença do corpo, pelo que o próprio Espiritismo nos ensina. Mas é preciso estejamos também atentos para o fato de que uma doença do corpo poderá criar uma doença na alma. Se a criatura, passando pela experiência de uma enfermidade, perante ela se porta com revolta, se entrega por completo ao desalento, ao desânimo, aquilo que era a princípio uma coisa no corpo pode ir impregnando a alma, que passa a estar num estado ali de paralisia, de enfermidade moral. Da importância de com Jesus cultivarmos a esperança, a fé, buscarmos os recursos terapêuticos que, por exemplo, o Centro Espírita nos oferta, que a própria medicina terrena nos oferta, mas, acima de tudo, mantermos esse clima interno de confiança, de esperança, de resignação aos desígnios divinos, para que, então, a doença do corpo não nos leve à doença da alma. Uma das mais tristes e dolorosas doenças da alma, que talvez seja a perca da fé. Porque quem perdeu a fé, quem perdeu o horizonte, perdeu aquilo que o motiva a caminhar. Quem perdeu a esperança está numa das mais dolorosas condições para o ser em jornada. Como diria Alcione, viver sem esperança é o maior de todos os males. Agora é preciso compreendamos que com Jesus as nossas esperanças não se detêm neste mundo
e nesta encarnação. Porque, por vezes, de fato, a proposta será retornarmos ao mundo espiritual. E vamos nos resignando a isso. Agora, as nossas esperanças não estarão findas, porque com Jesus elas se projetam para o infinito. O apóstolo Paulo dizia numa de suas cartas: se nós temos, ou se as nossas esperanças em Cristo se resumem apenas a esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. As nossas esperanças com Jesus têm que se expandir para o infinito, para além. Assim estaremos, embora enfermos, sãos. Como Chico certa feita disse, quando um repórter lhe indagava a respeito das enfermidades que ele vivia, né? Ele tinha catarata, ele tinha angina e uma série de outras dificuldades. E ele então, com aquele jeitinho dele, fala: mas são boas amigas que vão me ajudando, que vão me ensinando e tudo mais, de modo que eu diria que estou doente, mas estou são, se alguém puder me entender. Estou doente, mas estou são, porque o corpo estava debilitado ante as experiências que vivia. No entanto, o espírito mantinha-se alegre, confiante, realizando, operante na vida. Portanto, a doença do corpo não chegou a atingir a alma. Mas o caminho inverso também existe. Muitas vezes a doença da alma, que não é olhada, não é tratada, vem a se manifestar no corpo para que então possa ser vista. Porque a gente vai carregando aquilo, vai carregando sem olhar, até sabendo que lá está, mas deixando escondidinho, né? Aquela mágoa, aquele ressentimento, a gente até sabe que está lá, a gente até sente um incômodozinho, mas vai deixando, vai deixando. Daqui a pouco ela se traduz de maneira mais enérgica para nós, como dizer: olha, eu estou aqui. E enquanto não me olhares, enquanto não tratares, não encontrarás saúde real. Então, muitas vezes, a doença do espírito traduz-se no corpo para fazer-se reconhecida e para nos alertar antes de dores até maiores. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Como isso é pertinente para os nossos tempos. Porque são tempos de vida muito atribulada, de agendas lotadas, de ocupações mil, de preocupações inúmeras. E assim vamos vivendo, empurrando, esquecendo-nos do que é de fato viver, mais do que simplesmente existir, afogados, assoberbados pelas demandas da matéria. Jesus, em vários momentos no Evangelho, nos convidou a esse cuidado para não nos deixarmos abafar assim pela vida material com as suas demandas. Quando fala, por exemplo, do solo com espinheiros, na parábola do semeador, no qual a semente é abafada pelos espinhos, destaca ele que os espinhos ali representavam as demandas, os apegos excessivos às coisas do mundo, distraindo-nos do cultivo da semente do Espírito, dos valores do Evangelho no coração. Falou-nos Jesus para que não ficássemos excessivamente assoberbados ou preocupados com o que há de ser, com o que há de vir, se teremos ou não esse ou aquele recurso, porque Deus faz com que os lírios cresçam e os veste como nem Salomão jamais se vestiu. Deus alimenta os pássaros, que não ajuntam em celeiros, e, no entanto, não lhes faltam os recursos. Por acaso, diz Jesus, pela vossa ansiedade podereis acrescentar 1 minuto sequer em vossas vidas? Convida-nos Jesus, portanto, a vivermos cada dia com aquilo que o dia nos traz. A cada dia basta a sua luta, diz o Mestre. Para que essa vida excessivamente atribulada, em geral, a tribulação essa associada à demanda por mais e mais recursos materiais, que em geral já estão mais do que suficientes, para que isso não seja para nós uma fonte de doença, de desequilíbrio, de enfermidade. Para que saibamos encontrar a saúde, a leveza da simplicidade, da confiança, da esperança, fazendo sim o que nos cabe, sem sermos relapsos, ou invigilantes, ou imprudentes, fazendo o que nos cabe,
mas sem precipitação, sem ansiedade, sem desespero. Porque quem em Cristo confia e na providência de Deus, caminha sereno pela vida. Cria para si um clima mental que é imunizante. E é isso que ele está dizendo. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilhonária, resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser. Então, assim como existem as intempéries, a chuva, as tempestades, das quais nos protegemos por meio dos abrigos que fazemos, da nossa casa, de algum lugar, assim também precisamos estabelecer abrigos mentais contra as intempéries emocionais de um mundo turbilhonário, como ele diz aqui, febricitante. Porque nossos olhos físicos não enxergam. Talvez alguns, por meio dos olhos ou da percepção do Espírito, poderão enxergar. Mas ao sairmos e convivermos e nos relacionarmos com as pessoas, por várias vezes somos envolvidos por tempestades mentais. Às vezes dentro do próprio lar. Estamos ali ao abrigo das tempestades físicas, mas às vezes sob intensa tempestade espiritual. Por quê? Os que ali vivemos, cultivamos dentro do lar um clima de azedume, de dureza, de falta de gentileza, compreensão. Então é aquele clima pesado, é aquele clima de crítica, de exigência, de cobrança. Aquilo é uma tempestade mental. E a criatura, se não estabeleceu dentro de si um abrigo em que se possa resguardar, o abrigo da paz, o abrigo do dever bem cumprido, o abrigo da indulgência, se ela não estabeleceu isso, ela é colhida por essa tempestade. Então, é o que ele está dizendo, é preciso que a gente crie recursos para nos resguardarmos contra as intempéries no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Então, qual que é o segredo do enfermo diligente que, embora convivendo com tantos desequilíbrios ao seu redor, mantém-se equilibrado? O esforço dele ajudando e servindo. O amor, o bem cria em nossa mente e nosso coração uma fortaleza, uma capa protetora que impede a passagem do ódio, dos recursos menos felizes, das vibrações, dos pensamentos menos dignos. O amor e o bem criam em nós esse clima protetivo. A mente e o coração ocupados no bem não dão margem para as sombras, não dão margem para o medo, para o desespero. O coração que está operando e servindo no bem confia e sabe esperar. É o segredo que Paulo lá atrás já trazia a João Marcos, a Barnabé, quando diz: o serviço no bem é a muralha defensiva de cada um de nós. Agora, a mente e o coração que deixam de operar, que caem na estagnação, que deixam se levar pela revolta, logo se tornam um ninho para as sombras. Como diz o provérbio, o ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. O diabo aqui é representar tudo aquilo que opera em contrário à harmonia da lei. Então, podem parar para pensar, para refletir sobre isso. Toda vez que a gente fica um pouquinho desatento ao trabalho que nos cabe, aos nossos esforços, que a gente começa a pensar demais e a fazer de menos, começa a surgir na nossa mente as ideias menos felizes. Quando eu começo a cobrar demais a ação do outro, estou desatento à minha própria ação, eu começo a cair nos estados de julgamento, de cobrança, e aí eu abro campo para a influência espiritual perniciosa. Agora, toda vez que a nossa mente e o nosso coração estão operando no bem, eu não tenho tanto tempo, nem energia, para ficar exigindo ou cobrando do outro, ou para dar margem para que essas ideias menos felizes sejam acolhidas. E aí ele prossegue, então:
somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Talvez essa seja a frase mais bela e mais importante de todo esse texto que a gente está lendo. Essa compreensão de que o outro há de buscar recursos para a sua saúde, na saúde espiritual, junto aos recursos também da medicina terrestre, mas que nós podemos ser também parte, e devemos, aliás, parte integrante da farmácia do nosso próximo. Em outras palavras, com a minha presença, com a minha vibração, com o meu sentimento, eu posso contribuir para que o outro se ajuste em caminhos de cura, ou eu posso dificultar para o outro encontrar esses caminhos. Porque existem presenças em nossa vida, creio que todos já experienciaram isso, que são verdadeiramente curativas. É aquela pessoa que quando chega, ela serena, ela dulcifica, ela parece ter o poder de trazer de volta ao nosso coração a força, o ânimo, a esperança. São almas curativas onde estão. São medicamentos ambulantes que caminham pelo mundo. Quem pôde conviver com Chico Xavier certamente atestou isso. Quem pôde conviver com Eurípides Barçanufo também compreendeu muito bem isso. Que eles eram farmácias vivas a distribuírem os medicamentos do Cristo aos corações e às mentes enfermas por onde passavam. Quais medicamentos? O do carinho, o do acolhimento, o do amor, o da bondade. Existem presenças em nossas vidas curativas. A pergunta é, e nós, que tipo de presença temos sido nas vidas alheias? Porque assim como existem as presenças curativas, existem aquelas outras que são extremamente difíceis. A criatura adentra um ambiente que antes estava ameno, tranquilo, de repente, sem que ela fale alguma coisa, parece que a vibração já se toma de um peso, de uma densidade, porque é a psicosfera que fala sem palavras ao redor de cada um de nós. Todos carregamos conosco uma psicosfera que reflete a natureza e a qualidade dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E isso fala por nós, gente, antes de qualquer palavra. De modo que entrando em um ambiente, convivendo com outras pessoas, elas poderão usufruir as forças curativas que irradiam de nossa alma ou as forças sufocantes, desafiadoras que emanamos através de nossos desequilíbrios. Então, a grande pergunta para nós, quando falamos de saúde e doença, além da consciência do dever que nos cabe quanto à nossa própria saúde, é pensarmos também no que temos espalhado pelo mundo. Saúde ou doença, em sentido espiritual. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes. Pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Físicos e morais. Uma presença equilibrada, harmonizada, ela não só alivia espiritualmente, moralmente a criatura, mas até fisicamente. Sem que necessariamente seja um médium de cura. Acaba sendo um sentido mais amplo do termo. Mas é que dela irradia tanta harmonia que aquilo vai alcançar o outro de modo a contribuir espiritualmente e também fisicamente. E aí ele segue mais adiante, pulando aqui um trechinho para a gente já chegar às conclusões. Ele dirá: o maior restaurador de forças é a consciência reta que serena as emoções. O maior restaurador de forças, o medicamento mais poderoso em auxílio à nossa própria saúde, contando com os recursos exteriores, é o de ofertarmos à vida e ao Senhor uma consciência reta. Porque na ausência da retidão de consciência, sempre há margem
para alguma perturbação. Sempre à margem para alguma influência, para alguma conexão menos feliz. Agora, na presença da retidão de consciência, só há campo para a atuação dos benfeitores. Porque estaremos então imunizados àquilo que nos puxa para baixo ou aquilo que nos desvia do equilíbrio. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Então, ainda que o corpo esteja submetido às injunções da enfermidade, mesmo da cama, lembremos-nos que portas adentro do ser que somos, no infinito país a ser ainda descoberto dentro de nós, há sempre ali um santuário sublime, que é o da meditação, o da comunhão com o divino poder. E há sempre um recurso que nunca nos falta. Dizem os Espíritos, é sempre atendido quando expresso de maneira sincera. Não atendido conforme queiramos, mas conforme precisamos, que é o recurso da prece. A nenhum espírito, isso os Espíritos deixam bem claro, a nenhum espírito será negado o recurso de auxílio da prece, desde que ela nasça sincera do seu coração. Obviamente que a prece não será o atendimento dos nossos desejos, mas a oferta dos recursos conforme as nossas necessidades. E aí ele conclui, doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução, tais quais nós estamos, né? Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto aos problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Ou, em outras palavras, fazendo a parte que nos cabe e deixando o resto com Deus e com a sua vontade e os seus desígnios. O mesmo que Jesus, já há 2000 anos, nos dizia, em sendo, como é de fato o divino médico das almas, nos alertava, nos orientava, que a nossa fé há de ser o caminho para a cura. A fé no sentido do nosso compromisso, em aproveitar bem os recursos que a vida nos tem dado, em zelar pelo corpo, mas sobretudo pela saúde do espírito, para que então encontremos mais e mais plenitude em nosso caminhar e estejamos cada vez mais e mais distantes das enfermidades ou das algemas que nós mesmos vamos criando, impedindo-nos a marcha. Que o Senhor, portanto, possa nos abençoar, que possamos meditar nesse conjunto de reflexões que André Luiz nos proporcionou, em especial nesse nosso compromisso de construção diária e manutenção diária da saúde, e nesse chamado também, nesse dever, que a todos nós, conscientes da realidade do Espírito, também nos cabe, meditando se temos sido, de fato, para o nosso próximo, parte integrante de sua farmácia espiritual. A todos muita luz, muita paz e muita saúde, e que Jesus nos abençoe sempre.